Depois dessa aula que você nos deu aí da sua decisão de escolha de Orlando por Miami, e sem combinar nada, né? Aí também se ficasse ruim eu editava, já aviso desde já, eu não ia dar essa moleza pra você não. Mas você comentou aí da Camila, da tua filha, você comentou do não tão recém-chegada, mas Thiago com 2 anos agora. Me fala uma coisa, o que muda no sentimento de vocês, da educação deles, aqui com a educação do Brasil? Então você vê aí como você foi educado no Brasil, estou falando de escola mesmo, não educação de casa, que é essa principal, mas da escola, de você ter oportunidades para grandes universidades, acesso a grandes informações, a leitura, a biblioteca, enfim, aos computadores que a escola dá, enfim. Você poderia falar para eles, que é o que a gente começou a falar no vídeo, que essa é uma das grandes razões que justificam o nosso processo de migração, é a oportunidade que a gente está criando para o futuro dos nossos filhos. Mas o que te chama a atenção da diferença entre colocar o teu filho numa escola pública, gratuita aqui nos Estados Unidos, e não colocar ele numa escola particular top lá no bilíngue Brasil? Bilíngue no Brasil. Exemplo. Então, como você fala, a escola é pública, a gente já não paga pela escola. A escola dá para a Camila o material que precisa ser usado na aula. A escola dá também o computador para ela usar em casa e o transporte. Então, ela vai todos os dias para a escola de ônibus amarelo, aquele ônibus dos filmes, que abre a plaquinha do stop e todo mundo para e a gente deixa ela no ponto de ônibus e ela vai do ponto de ônibus até a escola. Ah, mas se ela estiver querendo ir embora mais cedo ou se você precisar levar para algum lugar, não tem problema, a gente busca na escola, assina um papelzinho e não vem de ônibus, não tem problema, é flexível. E sobre o ensino, a escola ela prepara a criança desde pequena a metodologia de ensino da faculdade. Ela não vem preparando como a gente tem a preparação no Brasil para um vestibular ou para um Enem. A gente não faz esse tipo de coisa aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu usei o meu currículo do Brasil, a sua equivalência aqui, traduzida, onde eles buscam fazer a minha inserção na faculdade, considerando todo o meu histórico, mesmo que tenha sido feito em outro país. Não importa se é o Brasil ou outra região. O currículo, a ementa dos cursos que a gente tenha feito, eles fazem a equivalência porque eles têm um portfólio do mundo inteiro. Então, a faculdade, ela quer saber se o seu histórico é bom. Se o seu histórico é bom, ela lhe aceita. Então, a minha filha, ela já vem adaptando, e você vai ver com o Vitor, seu menino também, ela já está preocupada. Ela está saindo da middle school hoje. Vai entrar na high school agora, mais 4 anos, antes da faculdade. Mas ela já está preocupada com que faculdade ela vai estudar, qual é a universidade que ela vai e para onde ela vai mandar o pedido de entrada. Porque aqui você manda o pedido de entrada com o seu currículo. E as faculdades dizem se aceitam ou não, de acordo com a concorrência. Por isso que a gente vê muito em filme, as pessoas comemorando em casa, foi aceito na faculdade tal, foi aceito em Harvard, foi aceito em Berkeley, o que é que seja. Depende do curso que você vai fazer. Eu disse, Camila, não se preocupa com isso agora, porque primeiro você tem que definir qual é a linha de estudo que você vai fazer. Se você quer ir para o lado de business, é uma faculdade. Se você quer ir para o lado de medicina, é outra faculdade. E muda, não só a faculdade, muda o estado e a cidade. Então esse planejamento não dá para ser feito agora. O que é feito agora é a preparação das crianças para essa adaptação, para viver longe, para viver sozinha, para viver independente. Para pagar suas contas. Para pagar suas contas. No Brasil a gente não cria as crianças na escola para serem independentes. Aqui você já ensina lições de contabilidade, de impostos, de empreendedorismo, tudo dentro da escola. Dificilmente no Brasil você tem uma situação, uma educação que vai a esse ponto. Aqui eles têm 4 matérias básicas que todos têm que fazer. E depois ela elege 3 de acordo com o gosto pessoal. Então cada aluno tem uma grade curricular diferente do outro, desde pequeno. Ela adapta ao gosto pessoal dela e desenvolve a habilidade que ela precisa. Por exemplo, durante a middle school eu coloquei Camila para ela aprender
computação, música que ela gosta, ela canta, faz parte do coral, e outras coisas que eram importantes para ela fazer. E uma outra coisa também que não existe no Brasil e que os Estados Unidos é campeão para fazer isso, é que a escola, ela recebe o aluno no pace individual do aluno, ou seja, no ritmo de cada um. Como assim? Camila tem aula de matemática, mas ela pode ter a matemática do 8º ano, ela pode ter a matemática do 8º ano normal, ela pode ter a avançada, ela pode ter a avançada acelerada e ela pode ter a honors. O que quer dizer? Quanto mais avançado for, mais assuntos da série seguinte ela pega. Então ela consegue ter aulas que não são de 8ª, mas que já são da high school no 3º, 4º ano. E quando ela estiver na high school, aí você vai dizer, e ela vai estudar o que na high school? Ela começa a estudar assuntos da universidade dentro da high school. Então ela não perde tempo. Se o aluno tem a condição de pegar cursos mais avançados, ele pega. Tanto é que não é incomum, a gente tem aí dois casais de amigos que aconteceram isso, não é incomum você ter teu filho graduando no 2º grau, quer dizer, terminando a high school e ao mesmo tempo terminando um college. Porque ele conseguiu trazer matéria do college para a época da high school e ele conseguiu terminar sincronizadamente a high school com a... Quando eu comecei no Valencia College em 2015 e 2016, eu estudei com várias pessoas que faziam o dual enrollment, que é quando você estuda no high school e ao mesmo tempo no college. Ela fazia, um fazia álgebra, o outro fazia speech, que é falar, e o outro fazia redação. Então é normal, o americano vai desenvolvendo você, não é para competir, é para você desenvolver você mesmo, desde pequeno. Então esse é o grande diferencial. Sabe qual é a coisa que eu sinto falta? É a educação que a gente tem no Brasil quando a gente busca o lado religioso. Aqui não se faz educação religiosa a não ser que você seja colocado no colégio religioso. E que no Brasil existe uma tendência natural a você fazer determinados tipos de atividades e explorar o lado espiritual de todo mundo. Legal. Só para complementar aí uma opinião minha aí depois dessa mais uma aula do Eduardo, o que eu vejo muito é que aqui os Estados Unidos eles têm uma capacidade com molecada. Meu filho ainda eu tenho 2 filhos pequenos, nós temos um filho praticamente da mesma idade, o Thiago com o Lucas de 2 anos, eu tenho o Vitor vai fazer 10 anos, a Camila já é mas já está chegando na high school, mas enfim, o que eu vejo ainda com o Vitor, que está ainda na Lemeta, vai para o middle ainda, school, mas eu vejo que existe desde quando eles estavam no kindergarten, uma alimentação para competição saudável. Eles enaltecem o bom, mas eles não punem o ruim. É diferente em alguns lugares onde você vê, existe a punição para o ruim, não necessariamente enaltece o bom. Aqui não. Aqui eles valorizam o bom ou pelo conhecimento dele, pela capacidade que ele tem de absorver, né, de capacidade intelectual, ou pela capacidade esportiva. Pronto. Existe muito que ele não faz esportivo. Isso do ponto de vista de competir intelectualmente, mas do sentido de desenvolver intelectualmente. Não, é nesse sentido. Isso desperta a vontade para todo mundo. Exatamente. Então, não é que eu castigo ruim, mas eu faço ruim, cara. Porque eu não posso. Eu posso ser. Eu tenho condição de ser. Nós estamos no mesmo ambiente. E olha só, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Então eu acho que isso é uma coisa... Eles fazem um reconhecimento. Meu filho toda vez vai lá com o Principal, ganha o Principal Award. Ele é pontual, chega, ele nunca faltou, é reconhecido. Ele tem só nota A, é reconhecido. Mas sem punir os outros. Isso. Não vai humilhar. O cara fala assim, cara, por que eu não ganho o diploma também? O que eu preciso fazer para ganhar esse diploma? Vou começar a fazer isso para ganhar o diploma. Então isso é uma coisa que desde os 5 anos de idade, cara, é impressionante como isso é muito bacana pro lado. E a outra coisa que eu acho muito legal pro lado de educação, né, do lado de ensino, a grande diferença é a estrutura das escolas. Não só no sentido de que todas têm MEC, não só no sentido da estrutura física, mas eu digo na estrutura de você poder
da condição da criança se desenvolver pro lado esportivo. Não tem uma high school que não tem campo de futebol americano, que não tem campo de soccer, que não tem ginásio esportivo, que não tem academia de primeiro mundo. Quer dizer, isso tudo para fazer com que os jovens também busquem o que? O esporte. Até porque a universidade aqui nos Estados Unidos ela paga. Certo. Então uma forma que você tem, além da sua tecnologia cerebral, né? Além da tua capacidade de intelecto, é o que? É pelo meio esportivo. Sim. Então eles tentam desenvolver talentos, não é à toa também que os Estados Unidos é uma potência esportiva sem ter Ministério do Esporte, porque desde sempre existe esse negócio, eu quero ser o campeão no soccer, eu quero ser campeão no futebol americano, eu quero ser campeão no beisebol. ESPN só transmite, tem um canal da ESPN dedicado a college, que só transmite basquetebol universitário, futebol universitário, soccer universitário. Os jogos de futebol americano da universidade que eu estudei... Dá mais público do que o Campeonato Brasileiro. Mas é absurdo. 47 mil pessoas a média. Dá problema para chegar de carro na região. Não tem como. E o que você falou, aqui se investe, por exemplo, está aumentando a população de um bairro. Eles não vão parar, já tem um planejamento de construção. Vizinho da minha casa, você sabe, a 400, 500 metros da minha casa, vai começar agora a nova high school. Ela é zero, começando do zero. Minha filha vai estudar lá no primeiro ano da high school. O que aconteceu com a gente em Windermere? A gente morou para Windermere, no nosso raio de 2 milhas tinha só uma escola. Então nós estamos em Windermere há 6 anos, se eu não me engano. Nesses 6 anos tem 3 novas escolas. E quando eu falo escola, é uma high school para 5 mil pessoas, é uma middle para 2 mil pessoas, é uma elementar para 2 mil estudantes. Assim, é coisas estruturas, não é que o cara constrói uma escolinha com 4 classes. Não. É laboratório, é a sala de arte, sala de cinema. É espetacular nesse sentido. E é aí que vai minha próxima pergunta, que isso está diretamente relacionado com a escolha de onde você mora. Eu escolhi o Windermere por algumas avaliações que eu fiz. Você escolheu o Dr. Phillips por outras avaliações que certamente você fez, mas eu tenho certeza que nós temos uma coisa em comum, que é a qualidade do distrito escolar. E aí a gente vai fazer na próxima pergunta, nós vamos voltar lá para a Vista da Água, nós vamos falar o que te motivou a escolher Dr. Phillips como seu zip code, como seu endereço, tá bom? Vamos lá. Bom, falamos da sua escolha de Orlando, falamos da diferença de a gente colocar os nossos filhos aqui no sistema educacional americano, comparando com o Brasil. Mais uma vez, nunca vou cansar de repetir, esse é o principal objetivo da nossa vida quando a gente migrou, pelo menos nós dois conversando aqui, quer dizer, é a possibilidade de caminhos que nós estamos dando para os nossos filhos quando eles têm o acesso à educação americana, né? A gente pode esquecer, as melhores universidades do mundo estão aqui nos Estados Unidos, os principais prêmios Nobel do mundo são americanos, enfim, a condição, a estrutura que esse país dá para quem gosta de se desenvolver do lado de pesquisa, de ensino, as principais empresas, enfim, e eu acho que isso é um ponto que nos fez tirar um pouco da nossa raiz tão gostosa, do que é uma delícia morar no Brasil, né? Nossos amigos, é bom demais. Imagina a gente morando, e a gente morando no Caribe brasileiro. Depois você vai ter que contar pra eles, vai ter que dar dica de turismo lá, viu? Você não vai fugir dessa não. Nós não vamos falar só de Orlando não, você vai falar pros caras o que é bom de fazer naquela linda lagoa, principalmente na região de Maceió. Mas aí até a gente terminou o bloco anterior falando da escolha do zip code, né? A gente sempre comenta a importância do zip code, que o lado residencial é o que afeta o valor imobiliário. A mesma casa que a Lennar constrói no zip code tem escola A, mesma metragem, mesmo material, é 100, 200 mil dólares mais caro do que numa área que tem uma escola C, numa escola C-. Quer dizer, então a importância do zip code. Dr. Phillips, por que você escolheu o Dr. Phillips? Voltando à questão do zip code, né? E já emendando o porquê do Dr. Phillips. A gente escolhe a região por vários fatores, e um dos fatores é a escola, como você já disse. Infraestrutura, logística, exatamente, trânsito, enfim. Aqui nos Estados Unidos, você não está privado de saber a criminalidade ao seu entorno. Pública essa informação. Você sabe todas as pessoas que foram condenadas por algum crime, principalmente os sex offenders. Você sabe onde eles moram, o nome e a foto está no aplicativo. Isso não é constrangimento, é direito da pessoa saber se ela vai morar perto ou não de alguém.
Nas escolas, você conhece antecipadamente as notas que as escolas têm, em função dos testes de avaliação que ocorrem anualmente, promovido pelo governo. Então eles fazem essa avaliação e classificam as escolas de acordo com o desempenho nas provas e tal. No caso, olha só, a gente aqui está fazendo a entrevista e acaba de passar um carro de polícia. Só tem uma pessoa dentro do carro. Esse é o outro fator que a gente começa a conversar sobre a escolha do local. A segurança. Essa tranquilidade, a gente está andando no meio da rua, é uma rua de areia. Quem diria que você ia estar na terra do Mickey e falar, não tem asfalto? No aqui, centro, do lado de Orlando, e a gente está numa região totalmente antiga. Aqui é um parque infantil do outro lado. Não pode pavimentar. Não pode. Você tem sérias regras, não pode ter trânsito, quem não é residente é depois das 7 da noite. Você tem várias regras, como aqui, como eu comecei o vídeo. É meu sonho de consumo. Eu ainda vou morar em Windermere Downtown. Eu lembro, a gente esteve aqui há muitos anos atrás. Então, quando a gente escolhe o bairro ou a microcidade, como se fosse uma região metropolitana de São Paulo, que você não tem só o São Paulo, mas tem ali o Barueri, exatamente. Guarulhos. Você está pesando onde você vai trabalhar, a escola que o seu filho vai frequentar, o tempo de deslocamento, o preço que você pode pagar e também o que você está vislumbrando de valorização ou de potencial de mercado. É importante que a gente programe o que a gente vai fazer, onde a gente vai morar, para não ter perda. A gente, de repente, no longo prazo, ainda tem um resultado positivo. Você escolheu uma região que estava em amplo desenvolvimento, pegou uma casa nova, zero. Eu peguei eu peguei uma região que estava consolidada, onde tinha um dos últimos desenvolvimentos. Exatamente. Então, e outra, é a questão do acesso. Você tem carro? Não tenho carro. Se você não tem carro, Orlando não é a cidade para você. Só que não existe esse Estados Unidos. O carro é tão barato, é muito $1.000 barato. Você tem um Toyota Corolla 98. Exatamente. Então, a gente tem que pesar todos esses fatores, mas o crédito é fácil para o brasileiro, como eu, como você. Não tive dificuldade de pegar o crédito. A garantia na compra, na aquisição do imóvel é dada com o próprio imóvel que você está comprando. Você, por ser brasileiro e não estar residente nos Estados Unidos, vai pagar um sinal um pouco maior do que o americano, mas a taxa de juros é muito parecida uma com a outra. A diferença é irrisória e muito menor do que a taxa que a gente está acostumado a ver no Brasil. Exatamente. Então, é uma facilidade. Vão analisar o seu histórico de receitas no Brasil, junto com a sua capacidade de pagamento e o imóvel como garantia. Você não tem como no Brasil que você assina um documento dando garantia da vida da pessoa. E às vezes, mais do que a vida, você tem garantia da vida até da tua Dos geração. Aqui não tem isso. Muito legal. Então é isso aí. Isso é uma coisa muito legal, mais uma coisa legal que o Eduardo falou aqui nesse finalzinho, principalmente uma coisa que nos interessa muito é o brasileiro não morador, não residente, sem vida fiscal, sem uma linha telefônica, sem nada, que ele não precisa ter um histórico, mas tendo sim um histórico positivo no Brasil, ele sim é elegível para fazer um investimento imobiliário nos Estados Unidos, em qualquer região dos Estados Unidos. Na Flórida aí tem uma vasta opção e uma comunicação mais simpática com o Brasil. Eu sempre falo, 30% do investidor imobiliário da Flórida é um investidor internacional, e o brasileiro está sempre entre os top 5, dentro dos países que mais investe. Isso é muito fácil de entender. Por quê? Porque os países que têm uma fragilidade econômica, uma fragilidade política, o pessoal que tem um pouquinho mais de possibilidade, de conhecimento, ele tenta se proteger, ele tenta se resguardar. Sim. Assim como os bancos centrais do mundo inteiro fazem reserva em dólar, o Brasil tem reserva em dólar, a Alemanha tem reserva em dólar, a China tem reserva em dólar,
Então ele sabe o quanto é importante essa moeda. Então ele vê que uma forma de você ter uma reserva do teu capital em dólar é sobre um tijolo, que é a cultura portuguesa nossa. Então você consegue se dolarizar através do imóvel, buscar renda através do imóvel, protegendo você da tua moeda local. Então essa é uma tendência. O russo faz muito bem isso aqui nos Estados Unidos, o chinês faz isso muito bem nos Estados Unidos, o brasileiro, o colombiano, o argentino. Então essa é uma coisa que acontece muito. E o banco não está preocupado se você vai fazer da sua casa a primeira ou a segunda residência. Ele vai ter a linha de financiamento adaptada para o que você precisa. Exatamente. Tanto é que é muito comum você ver brasileiro aqui cada vez mais com 2, 3, 4 imóveis. É difícil ele tomar a decisão da primeira, porque ele realmente é aquele gato escaldado, tem medo de água, ele tem medo do banco, porque no Brasil o banco nunca é amigo dele. Ele tem medo de não conseguir o idioma, de não saber nada. Então quando ele consegue entender que esse é um caminho que 30% do mundo faz, 30% do mundo compra imóvel aqui na Flórida, que ele pode ter uma empresa séria, que ele pode ter pessoas sérias assessorando ele, e que ele pode, principalmente, dolarizar a moeda dele e ter uma renda em dólar, ele acaba fazendo isso. Aí ele vai pegando gosto, ele compra uma, depois de 2 anos ele compra a segunda, depois ele vai comprando e ele vai vendo que isso é uma forma bacana. Você sabia que o dólar existe desde 1770, a moeda oficial dos Estados Unidos? São 250 anos. Sabe quantas vezes foi cortado o zero do dólar por causa de inflação? Nenhuma vez. Quantas moedas o Brasil já teve? Não é, eu só sei que quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu vi no mínimo uma meia dúzia de vezes. São 10, foram mais de 10. O real é a última, mas o problema não é só ter 10 moedas, porque às vezes o governo quer colocar aquela moeda no cruzeiro novo, mas é que essas 10 com zeros cortados várias vezes por causa da hiperinflação. Isso é que acontece na nossa vizinhança, acontece na Argentina, acontece no Chile, quer dizer, as moedas realmente têm um processo. Então, essa é uma coisa muito forte. Então, aproveitando essa entrevista, o reforço de vocês. Nada mais legal do que você poder estar num mundo divertido, na terra mais divertida do mundo. Nada é mais divertido do que você estar em Orlando, principalmente porque aqui tem a maior quantidade de parques temáticos do mundo. Então aqui você tem mais de 10 opções, só a Disney são 6, 4 com 2 aquáticos, a Universal 2, construindo mais um, daí você tem SeaWorld, daí você tem Legoland. Então enfim, é o destino, ninguém vem aqui para reclamar da vida, ninguém vem aqui só para ser feliz, é convenção de empresa, só para celebrar. E aí você poder fazer isso, investir, dolarizar nesse tipo de destino. Então isso é uma dica. Nós vamos mais uma pergunta, nós vamos tomar uma água. Você quer falar alguma coisa? Vamos lá. Só acrescentar, não esquece que para o americano, para a empresa americana financiadora, o que eles valorizam não é se você tem dinheiro na conta, é se você paga em dia o que você precisa pagar. É a sua obrigação de pagar. Você pode ter 100 milhões de dólares na sua conta, mas se você pega o financiamento de 1 milhão e não paga em dia, você terá dificuldade de pegar o segundo. E a outra coisa muito importante, também uma referência para o internacional, o americano, ele normalmente, apesar de taxas de juros assim, muito equivalentes hoje, você fala, o americano ele é possível comprar um imóvel, ele é elegível para comprar um imóvel, né? O doméstico, o cara com documento aqui, é entre 5 a 20% de entrada. São várias linhas, subsidiadas, sem subsídio, você paga um seguro maior. E depende do valor da casa também. Depende do valor, mas de 5 a 20% é possível você comprar o teu primeiro imóvel. O banco para o estrangeiro, apesar de todo mundo falar que a partir de 25% de entrada você consegue comprar, a prática realmente é entre 30% e 40%. Então, tudo que o banco quer é o estrangeiro, que ele está dando o dobro do que o americano está. Então, esse é o grande negócio. O banco adora financiar para o estrangeiro. Ele coloca 4, 5% mais rentável para ele. De juros com 40% de down payment. Então, não fiquem com medo. Você, com seu passaporte e um visto válido, e tendo um histórico que lastreia a tua capacidade de pagar, e mais do que isso, a comprovar fontes do teu down payment, dá lastro para esses seus 30, 40% de down payment, você tá mamão com açúcar, você tá elegível mais do que ninguém, mais do que muito americano, inclusive, para comprar um imóvel, se dolarizar. Matheus, ainda tem uma observação sobre isso. O banco, quando você vai fazer o financiamento, é extremamente importante. Não faça sua transferência sem contratar um banco oficial, sem contratar um agente de câmbio oficial, porque é o lastro para o governo americano, para o banco americano, de que o seu dinheiro é legal. Mais pra frente, nós estamos organizando agora, aproveitando de novo, nós vamos ter uma entrevista com
um broker financeiro, vamos dizer assim, eu vou tentar falar isso em português, mas um especialista que busca financiamento, onde ele vai poder esclarecer bem isso, para dar segurança. Que o grande medo dos Estados Unidos, do sistema financeiro americano, é a origem da grana. Ele não quer que isso venha de prostituição, ele não quer que isso venha de drogas, ele não quer que venha de terrorismo, de corrupção. Então esse lastro é muito importante. E aí o mortgage, o especialista, ele vai poder fazer o melhor caminho. Você sai dessa conta para tua conta, não tem bitributação, tem um monte de lenda que se acaba com isso. Não. De novo, é o que eu sempre falo. Eu tenho casa em Alphaville, comprei apartamento já em São Paulo, em Londrina, em Araraquara, terreno. É mais, te juro por Deus, é impressionante. Eu, com pouca vida útil aqui nos Estados Unidos, eu tenho mais facilidade para comprar e pegar financiamento no banco, comprar um imóvel e pegar financiamento, do que no Brasil, com mais de 40 anos trabalhando lá, a capivara certinho, né, tem tudo lá. Isso me chateia como brasileiro. Daí você fala, por que isso é uma economia de 21 trilhões de dólares? Por causa disso. Pois é. Ele fomenta isso, ele não cria problema. Ele tá garantido. Ele não quer problema, ele quer que você venha aqui, cara, põe teu dinheiro aqui, vamos fazer dinheiro. O seu dinheiro aqui é bem-vindo. E lá é impressionante como é uma premiação. É um favor que eles estão nos fazendo. É. Aqui não. Bom, Vamos para a próxima pergunta, vamos sentar e tomar uma água agora.